Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como é que vocês estão? Beleza, né? Essa aulinha sempre gravada. Eu queria muito que todo mundo assistisse essa aulinha, mas eu sei que tem gente que não está assistindo essas aulinhas gravadas. Tome cuidado, isso é um tiro no pé. Por favor, aproveite que a aula é gravada e assista essa aula a qualquer momento. Tá certinho? Um detalhe também importante. Se a aula é gravada, por favor também, é melhor para você que às vezes essa aulinha gravada ela vai ter um tempo menor um pouquinho, porque não tem suas dúvidas, certinho? Essa aula gravada também é legal porque você pode aumentar a velocidade dela. Então, se você estiver assistindo a aula no computador, eu acredito que no celular não tenha como fazer isso, mas se você estiver assistindo no computador, já percebi que você pode colocar na velocidade maior. Então você perde menos, entre aspas, você perde menos tempo, você usa menos o seu tempo, ficando tempo suficiente para você estudar outras matérias, porque terceiro ano só faz estudar. Beleza? Ainda mais nessa época de pandemia que você está em isolamento, só estudando. Amém, igreja? Amém. Beleza? Mas põe quente. Não fique com peninha de você mesmo, não. Viu? Nós hoje vamos nos divertir aqui com estequiometria. A gente vai introduzir a estequiometria aqui para vocês, certinho? Cálculo, cálculo estequiométrico ou estequiometria vai ser para a gente praticamente a mesma coisa, certinho? Hoje é somente uma introdução, para que você lembre de algumas coisas que são importantes, como o que seria o mol, né? Para que serve o mol e por aí vai. Legal? Então vamos continuar nossa brincadeira. Hoje, só para você lembrar, hoje é dia 8, beleza? Hoje é dia 8. Então eu vou colocar aqui, ó, 8/10/2020. Vamos falar um pouquinho sobre o cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico, beleza? Primeira coisa, o que você não vai ver um cálculo estequiométrico ainda não. A gente vai primeiro estudar o mol, certinho? E vamos ver o que é necessariamente o mol. Deixa eu arrumar aqui meus pincéis mágicos para escrever na nossa lousa mágica. Então, estudo do mol. Estudo do mol. Marcos, o mol é apelido de molécula, não é? Nada a ver. Nada a ver. Mol é uma coisa, molécula é outra. Então, o que é o mol? O mol é simplesmente uma quantidade, tanto é que ele é apelidado assim. Mol, também conhecido como quantidade de matéria. Ó, quantidade de matéria, beleza? Mol ou quantidade de matéria. Então, para que serve esse mol? Gente, toda vez que a química começava a começou a descobrir o mundo atômico e subatômico, começou a aparecer uma oportunidade, ou melhor, uma necessidade, oportunidade não, uma necessidade, de que trouxesse esse conhecimento atômico e subatômico, beleza? Para o nosso mundo macroscópico, beleza? Então, não dava para a gente conseguir fazer essa ponte, não estava conseguindo fazer essa ponte. Quem fez então essa ponte para a gente foi o tal do mol. O mol simplesmente é uma quantidade. Assim como existe dúzia, assim como existe centena, você tem uma quantidade. Dúzia é o quê? 12. 12 o quê? Qualquer imundície. Mas, Marcos, eu percebo que existem algumas coisas diferentes. Por exemplo, vamos começar com 12, com a dúzia, para depois a gente entrar no mol. Se você começar a falar em 12 laranjas, você vai ter uma quantidade de laranjas, beleza? E vai ter um peso para essa quantidade de laranjas. Sei lá, 3, 4, 5 quilos. Beleza? Vai ter lá um peso para essa quantidade de laranjas. Se eu falar 12 melancias, você vai ter a mesma quantidade de melancias, só que o peso vai ser diferente. O peso vai ser diferente. A massa ali vai ser diferente.
Beleza? Se eu pego, então, sei lá, uma dúzia de melancias, poxa, eu vou pegar lá, sei lá, vamos colocar lá 60 quilos, considerando aí cada melancia uns 5 quilos, mais ou menos. Resultado, eu posso ter quantidades iguais, mas não necessariamente essa quantidade igual vai me dar uma massa igual. Certo? Então, a mesma coisa acontece com o mol, que às vezes o pessoal confunde a massa com quantidade. Então, tome muito cuidado com essa diferença de um para o outro. Beleza? Então, vamos começar, né? Como eu sempre digo, pelo caminho do jegue. Devagarzinho. Certo? Vamos brincar. Deixa eu lhe mostrar. Então, o cálculo do mol vai funcionar da seguinte forma. Isso aqui é método loucura meu que eu coloquei aqui na minha cabeça e eu acho que funciona, beleza? Então entenda o seguinte, ó. Eu quero que você imagine um mundo microscópico, que é o mundo subatômico, beleza? O mundo atômico, beleza? Em que você pode ter, por exemplo, um elemento químico. Imagine aí algum elemento químico. Eu sei que você vai lembrar de algum elemento químico. Vá. O elemento químico, qual é? Muito bem. O cloro. Eu sei que você não lembrou do cloro. Legal? Eu sei que você não lembrou do cloro. Mesmo assim, eu falei cloro só para lhe sacanear. Beleza? Provavelmente você lembrou hidrogênio, oxigênio, né? Nitrogênio, né? Enxofre. Mas cloro, não acredito que você não tenha lembrado, não. Mas se você lembrou, que bom. O cloro, se eu estiver falando então do átomo, átomo, cloro, 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 átomo, cloro. Beleza? Letra cursiva. Átomo cloro. O átomo cloro vai apresentar, né? Tem o símbolo Cl. Ele vai apresentar no mundo microscópico um átomo só, um átomo de cloro. Ele vai apresentar uma massa que, se você quiser dar uma olhada lá na sua tabela periódica, está de 35,5. Eu vou aproximar aqui. Eu quero a massa dele de 36. Isso aqui que você está vendo é o que você também vai chamar, já que eu tenho apenas um átomo, você vai chamar de... Peraí, deixa eu procurar uma caneta legal. Você vai chamar isso aqui de massa atômica. A massa atômica, então, para a gente aqui vai ser 36. Beleza? Não quero entrar aqui no mérito do que é, o que significa massa atômica. Não quero isso aqui, não. Beleza? Não quero, não. Resultado, a massa atômica vai ser 36. Gente, eu estou falando de um átomo só. E se é de um átomo só, eu tenho que ter a massa para um átomo. E aí, o que foi que fizeram? Pegaram o carbono. Mas, Marcos, você está falando do cloro. Calma. Inventaram uma unidade para a massa atômica. Então, pegaram o carbono, dividiram em 12 partes iguais, pegaram o isótopo 12, né, ou seja, o carbono 12, dividiram esse átomo de carbono em 12 partes iguais e consideraram que uma parte dessas 12, uma parte dessas 12, seria o que a gente chama de unidade de massa atômica, certo? A gente pode colocar essa unidade de massa atômica como UMA ou apenas com a letra U, e eu vou lhe mostrar. Então, para que a gente considere aqui a massa do cloro, o cloro ele apresenta 36 unidades de massa atômica, beleza? Também pode ser representado apenas como U. Então, gente, se eu tenho 36 U, ou unidade de massa atômica, eu estou falando apenas de um átomo, ó, de um átomo. Deixa eu colocar aqui o acento do átomo. Eu tenho apenas um átomo. Beleza? Eu tenho apenas um átomo. Eu estou no mundo microscópico. Marcos, e daí? A gente vive no mundo microscópico? Não. O que eu faço então? Eu vou para o mundo macroscópico. Uau! Macroscópico. Macroscópico. É o nosso mundo, beleza? É o nosso mundo aqui. E aí que eu preciso transformar essa unidade em uma unidade que eu consiga realmente mensurar aqui no mundo macroscópico. Então, eu posso e vou transformar
isso aqui no mundo macroscópico de 36 UMA ou 36U para 36 gramas. 36 gramas. Só que agora eu não tenho mais apenas um átomo. Eu vou ter uma quantidade de átomos. Para que eu consiga transformar isso aqui tudo, eu vou ter que ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Esse 6,02 vezes 10 a 23 a gente apelidou de mol. Certo? Então, enquanto você tinha antes, né, vou mostrar pela setinha, enquanto você tinha antes um átomo de cloro dando 36 gramas, 36U, me desculpe, 36U, você tinha a chamada massa atômica, é uma massa microscópica. Beleza? Você tinha uma massa microscópica. Agora eu quero chegar no nosso mundo macroscópico. Eu não posso ter apenas um átomo de cloro. Agora você vai ter um mol de cloro. Como assim um mol de cloro? Você vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cloro. Esse númerozinho que você está vendo aí, a gente chama de constante de Avogadro, que normalmente está lá presente na sua tabela periódica, ou então está na questão. Certinho? Ou então está lá na questão. Isso para quê? Para que você não precise ficar falando do mesmo jeito. 12 laranjas. Em vez de você falar 12 laranjas, você pode falar uma dúzia de laranjas. Ao invés de você falar 6,02 vezes 10 a 23, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cloro, você vai falar que você tem agora um mol de cloro. Um mol de cloro. Um mol de átomos de cloro. Certinho? Consequentemente, o que você antes tinha a massa atômica, que seria a massa do átomo, agora você vai ter uma massa de 1 mol. Eu vou chamar isso aqui de massa molar. Eu vou chamar isso de massa molar. Então, ó, eu vou colocar aqui isso aqui, ó. Aqui, a massa atômica é representada por U e a massa molar é representada por grama. Tanto é que pode ser representado por grama, cadê? Deixa eu pegar a caneta certa. Eu vou ter aqui grama por mol ou apenas gramas. Marcos, espera aí. Então quer dizer que se eu pegar 36 gramas de cloro, quer dizer que eu tenho 1 mol de cloro? É. Quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cloro? É. Avogadro que inventou essa maluquice aqui pra gente e fez essa proporção, né, de que um mol seria 6,02 vezes 23 para que a gente conseguisse sair do microscópico para o macroscópico. Eu sempre quis ter 1 mol de centavos, né? Para ver se o microscópico no meu bolso ficava macroscópico. Um dia eu acho que eu consigo. Né? 1 mol de centavos, 6,02 vezes 10 a 23. Você tem noção de quanto é isso aí? Isso aí é cerca de 6 sextilhões. Não vou nem considerar o 0,2. Eu vou fazer uma doação do 0,2. Beleza? Eu faço uma doação. Se você quiser, você me contacta e fala aqui que eu lhe dou esse 0,2 quando eu conseguir esse 1 mol de centavos. É dinheiro. É dinheiro. Mas vamos lá, vamos parar de ficar viajando. Beleza? O que é que vai acontecer? Eu quero que você entenda essa relação, beleza? Do cálculo estequiométrico, o estudo do mol vai ser dessa forma. Lembrando que quantidade de matéria é a mesma coisa que mol. Marcos, como é que aparece isso aí? Só isso aí já seria o assunto? É mesmo. Só isso aí seria o assunto só. Porém, eu vou lhe mostrar aqui também vamos dizer assim, uma fórmulazinha. Essa fórmula facilita a nossa vida. Beleza? E vou mostrar também outras coisas que vão aparecer lá na frente em termos de gases. Legal? São dicas que facilitam a sua vida também. Mas vamos lá. O mol, gente, quando é bem entendido, poxa, fica fácil. Fica divertido para você fazer. Você fica todo arrepiado quando você chega, pega e faz uma questão e acerta a questão. Loucura, você fica loucão, legal? Você fica emocionado. Mas vamos lá. A fórmula
né? A fórmula que facilita a nossa vida, vai ser desse jeito aqui, ó. N é igual a massa sobre massa molar. Gente, eu gosto de colocar essas letrinhas aí, viu? Isso aqui é coisa minha. Mas eu tenho o seguinte. N aqui vai ser o que a gente chama de número de mols. Eita, meu Deus, meu telefone está ligando toda hora. Número de mols. Esse M vai ser uma massa qualquer. A massa que vem lá na tabela, a massa que a questão está trazendo, está lhe perguntando, certo? É a massa que você precisa para fazer a questão. Esse MM é o quê? Isso aqui é massa molar. Isso é massa molar, certo? Isso é massa molar, que você também encontra na tabela periódica, porque você acabou de ver que a massa aqui que você encontrou na tabela periódica é a mesma massa numericamente falando. A unidade é diferente, por favor, a unidade é diferente, mas numericamente isso aqui é igual. Marcos, eu queria ver outro exemplo. Beleza, vamos pegar outro exemplo. Eu quero agora a fórmula de uma substância, beleza? Diga aí uma substância. Diga aí uma substância para ver se eu ouço aqui. Deixa eu captar. Captei. Captei. E aí eu quero agora uma molécula de metano CH4. Aí você fala, Marcos, mas eu não falei metano. Problema é seu. Aí o que é que eu tenho? Isso aqui é o metano. Metano, hidrocarboneto, um combustível, beleza? Também conhecido como gás natural. Ele pode ser utilizado tanto em indústria e também pode ser utilizado lá na sua, no carro, né? Conhecido como GNV, gás natural veicular. Beleza. Eu tenho o metano, que é o CH4. O que ele vai me dar aqui vai ser o que a gente chama de uma massa molecular. Por que uma massa molecular? Incrível. Estamos falando de molécula. Se a gente já está falando de molécula, ele vai me dar uma massa molecular. Legal? Isso é incrível, né? O que vai acontecer então? Para eu descobrir a massa molecular, eu vou lá na tabela periódica e faço isso aqui, ó. CH4. Eu vou ter que o carbono, a massa normalmente, né, do isótopo mais estável do carbono, ou da massa do carbono que aparece mais vezes na sua tabela periódica, é carbono com massa 12, certo? Já o hidrogênio é massa 1 vezes 4. Marcos, por que vezes 4? Mostrou. Eu tenho aqui quantos hidrogênios? 4 hidrogênios, né? Então, como a massa dele é 1 vezes 4, só para quem sabe contar, isso aqui vai dar quanto? 4. Somei, isso aqui vai dar massa 16. 16 o quê? Gente, estamos no mundo microscópico. Estou conseguindo aqui a massa de uma molécula. Então, vai ser a massa molecular. E toda vez que eu estou falando de molécula ou de átomo, eu tenho aqui a massa microscópica, que vai ser 16U, ou se você quiser colocar 16UMA. É a mesma coisa, beleza? Deixa eu passar um tracinho aqui para separar uma parte da outra aqui, só para você não se emocionar, beleza? Então vou colocar um pouquinho mais para cima aqui nossa lousa mágica, certo? E aí o que é que eu quero? Agora eu quero uma quantidade que eu consiga mensurar aqui no nosso mundo, no mundo macroscópico. O que é que eu vou fazer? Ao invés de ter a massa molecular, eu vou transformar essa massa molecular em massa molar. Marcos, para você chegar e juntar massa molar, você vai ter que juntar 1 mol de CH4. Perfeito. Perfeito. O que você vai ter aqui agora é que isso aqui é preto ou é vermelho? É preto. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, né? Porque o cabeção ali tá aparecendo, né? Cabeção, olha cabeção retardado. Oh, cavalo. Então eu tenho uma molécula de CH4. O que que eu vou ter aqui agora? Vou colocar
1 mol de CH4. Isso quer dizer que para essa massa molecular transformar em massa molar, você vai ter que juntar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Perceba que eu não estou colocando aqui. Eita, borrou. Vai ficar assim: 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de metano. Beleza? Moléculas de metano. Isso quer dizer que eu transformei em massa molar. Essa massa molar, Marcos, essa massa molar eu posso pegar e fazer assim? Pode, filho. A intenção é essa, sabe por quê? Porque essa massa molecular que você tem aqui como 16U, essa massa molecular que você tem como 16U, ela vai se transformar com massa molar em 16 gramas por mol. A quantidade numericamente é igual. Eu tinha aqui massa molecular, agora eu tenho massa molar, por isso que eu posso colocar 16 gramas só ou 16 gramas por mol. E se eu tiver 2 mols, Marcos, você vai ter 32 gramas, gato. Como assim? 16 gramas é 1 mol. 2 mols vão ser 32 gramas. Então, Marcos, quer dizer que se eu tiver 3 mols vão ser 48 gramas? Perfeito, gata. Você lascou em banda. Beleza? É isso aí. Vou ter 48. Deixa eu ver se eu fiz as contas direito. 16 mais 16, 32. 32 mais 16, 40. 48 gramas você vai ter. Só que essa massa eu não posso colocar 48 gramas por mol, porque agora você tem 3 mols. Legal? Então você vai colocar lá 48 gramas e acabou. Porque a massa molar é a massa de 1 mol. Pode ser do cloro sozinho, como você viu nesse instante, ou pode ser da molécula de metano sozinho também, como você viu nesse instante. Certo? E aí o que é que vai fazer? A gente vai inventar aqui. Peraí. A gente vai inventar aqui umas questõezinhas que facilitam nossa vida. Beleza? Então, questõezinhas, exemplos. E aí, né, como eu sou um cara muito organizado, uma organização incrivelmente incrível, eu vou colocar aqui, ó, exercícios, né? Vou colocar aqui atividade exemplo. Para fazer atividades exemplo. Como diz, como eu gosto de dizer, né? Vamos devagarzinho para você entender tudo certinho. Espera aí, vou dar uma pausazinha para dar um zoom nesse caderno. Voltamos com o zoom agora. Isso aqui não é caderno, é lousa mágica, beleza? Primeiro, vamos começar bem do comecinho, beleza? Então a gente vai fazer um negócio bem tranquilo. Então, quero que você vá anotando aí e já vá respondendo também junto com o tio. Você vai colocar o seguinte, ó, primeiro, você vai colocar determine, vou colocar cá em cima, determine, bem baianês, determine. Primeiro, a massa molecular e molar. Vou colocar aqui do butano. Beleza? No seu caso aí, como a gente está fazendo e você vai ter um tempinho a mais, você vai pausar o vídeo e vai fazer sozinho, beleza? 1, 2, 3, pausou. E já voltei. Aí o que acontece é o seguinte. Butano tem fórmula. O butano tem fórmula C4. Não gostei da cor. Eu vou colocar em vermelho, né? Vermelho, chocante. Chocante. Teve uma época que a gente não podia nem
corrigir prova com vermelho, que o pessoal começou a ficar meio... o vermelho era uma cor muito forte. Olha! Mas olha... C4, H. Lembre, gente, a fórmula de um alcano, já que ele é um alcano, vai ser C4, ou vai ser CnH2n mais 2. Então, aqui vai ser C4H10, certo? E aí ele pede massa molecular e massa molar. Vamos fazer a massa molecular primeiro, vai ser muito fácil. Vou ter aqui o carbono, beleza? Carbono, a massa de um carbono só é 12. Incrivelmente, eu vou ter 4 vezes 4, só para quem sabe contar, isso aqui dá 48, certinho? Vou colocar aqui o tio mais para cima. O hidrogênio, eu vou ter massa 1 vezes 10. Só quem sabe contar, se você quiser, você pode contar no dedo. Isso aqui vai ser 10, porque eu contei, pausei, você nem percebeu. Vou somar isso aqui e vai dar isso aqui 58, certo? Esse 58, ele pode ser massa molecular ou massa molar. Se 58 for massa molecular, a massa molecular vai ser 58U. Já a massa molar... Ah, Marcos, mas eu não teria que contar 6,0223 átomos de butano? Deus te livre que a gente tenha que fazer isso. Quando acontecer isso, você já sabe que você tem um mol e aquela quantidade que você tem para a massa molecular vai se transformar aqui para 58 gramas. Ou, se você quiser, gramas para cada mol. Marcos, então quer dizer que se eu tiver 2 mols, eu vou ter quanto? Vá, de cabeça? 116. Beleza? 116 gramas por mol. Certinho? Vamos dar uma pausazinha e vamos para a segunda atividade, a segunda questão. Segundo, gente, é importante lhe falar uma coisa, ó. É sempre importante, assim, durante as aulas, a gente comentar alguns detalhes importantes, uns detalhezinhos. Estequiometria é assunto clássico lá do seu Enem, beleza? Então, poxa, se você não souber estequiometria direitinho, você vai acabar perdendo questão no Enem. Você não pode perder questão no Enem, certo? Não pode perder questão. Essa questão vão ser consideradas lá para o seu Enem como questões difíceis. Por quê? Porque a maioria da galera não sabe estequiometria. Então aproveite agora do comecinho, do jeito que ele está indo, está sendo o caminho do jegue, beleza? Para que você consiga matar estequiometria, certinho? Vai dar certo, não se preocupe e bote para lenhar. Não para estudar não, viu? Nossa aulinha aqui você tem que assistir. Legal? A aulinha gravada, mas você tem que assistir. Não fica só assistindo aula ao vivo não, que você se lasca. Beleza? Nossa aulinha gravada, você mete dança. Vem aqui comigo. A segunda parte, né, na nossa lousa mágica, eu quero que você coloque o seguinte. Eu quero que você coloque aqui, ó. Lá em cima a gente tinha já o determine, né? Então eu quero a quantidade de matéria presente. A quantidade de matéria presente deixa eu lembrar aqui, em 290 gramas, deixa eu colocar um pouco mais para baixo, em 290 gramas de butano. Então, determine isso. Logicamente, o que você vai fazer? Você vai chegar, vai pausar, né, o vídeo e vai voltar para você lascar em banda, certo? 3, 2, 1, pausa. Voltei já. Então, o que vai acontecer? A quantidade de matéria presente em 290 gramas de butano, você já sabe a massa molar. E sabe também que quantidade de matéria, olha só que lindo, quantidade de matéria aqui é a mesma coisa que o mol, certinho?
é a quantidade de matéria ou mol. Então, o que vai acontecer? Eu posso, toda vez que ele perguntar sobre quantidade de matéria ou número de mols, você tem duas opções. Ou você faz a regra de 3, beleza? Colocando que 1 mol possui 58 gramas, se não me engano foi 58 gramas de butano. Então, ou você faz a regra de 3, legal? Ou então você aplica na fórmula, certinho? Dos dois dá a mesma coisa. Você que sabe da sua interpretação, se a sua interpretação é boa ou é ruim, legal? Mas lembrando também que para interpretação você precisa de leitura, beleza? Então, vai ler. Vamos nessa. Então, eu vou ter o seguinte. Vou fazer pela fórmula, que facilita a minha vida e a sua também, espero. N é massa qualquer sobre massa molar. Vou substituir. N, então, vai ser a massa qualquer ele já lhe deu, é 290 gramas, olha só. 290 dividido, se eu não me engano, por 58. A massa molar do butano foi quanto? Deixa eu dar uma pescada aqui, gente. Pescar aqui. 58. 58, beleza? Não sei se você percebeu, mas aqui, ó, 29 é a metade de 58. Vê se é. É sim. Isso quer dizer que esse número aqui, a metade com o zero, quer dizer que é 58 multiplicado por 5. Se você quiser, você pode chegar e tentar fazer isso lá, 58 vezes 5. Você vai ter 290 gramas, certo? Então, eu sei que 290 dividido por 58 vai dar 5 mols. Acabou. Eu tenho aqui 5 mols. Então, em 290 gramas, eu vou ter 5 mols de butano. Certinho? Eu tenho aí 5 mols de butano. Eu sei que você acertou, amém? Espero que tenha acertado, viu? Terceiro ponto. Terceiro ponto. O terceiro aqui, eu vou querer a quantidade. Agora, tome cuidado. Nesse terceiro, o que eu vou lhe pedir não vai ser mais a quantidade de matéria. Eu vou lhe pedir a quantidade de moléculas. E vou sacanear um pouquinho, vou perguntar também a quantidade de átomos de hidrogênio. Certo? Olha, tome cuidado. A gente está indo agora para um mundo microscópico. E toda vez que você vai para um mundo microscópico, você precisa do número ou da constante de Avogadro, que é o 6,02 vezes 10 a 23. Certo? Então, vamos meter dança. Vamos lá, determine a quantidade de moléculas presente, ou a quantidade presente, a quantidade de moléculas presentes, a quantidade presente, a quantidade de moléculas presente em 290 gramas. 290 gramas de novo, Marcos? É assim, 290 gramas de butano e a quantidade, determina a quantidade, né? E a quantidade de hidrogênios, no caso de átomos de hidrogênio, viu? Vou colocar assim. E a quantidade de átomos de hidrogênio, ó, nessa massa de butano. Nessa massa de butano. Não sei se ficou redundante, mas não foi minha intenção. Beleza? O português eu tento sempre que seja muito bom. Meu português ainda continua estudando. A quantidade de moléculas presente em 290 gramas de butano, como é que vai funcionar? Olha, você pode utilizar aqui a regra de 3, que facilita a sua vida também.
Porém, é bom você chegar e utilizar, vou responder essa questão 3 como se ela fosse, vamos dizer assim, independente, beleza? Eu já sei de uma coisa, a massa de butano é 58. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que acontecer um negócio desse, eu aconselho você fazer o seguinte, você acha primeiro o número de mols, então eu vou ter 290 dividido por 58, isso vai me dar 5 mols, beleza? E aí eu sei que em cada mol desse tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Vou pegar então 5 vezes 1 mol, que vai ser 6,02 vezes 10 a 23. Beleza? Moléculas, só que isso aqui eu estou achando ainda as moléculas. Isso aqui vai dar 3,10, né? Não, 30, né? Vai. 3,01, né? Vezes 10 a 24 moléculas. Marcos, não entendi. Olha só, gente. Quando a gente multiplica por 5, isso aqui vai ser reduzido à metade, beleza? Esse valor vai ser reduzido à metade. E você adiciona um zero. Eu adicionei um zero aqui, ó. Então, isso aqui ficou 3,01 vezes 10 a 23, virou 24 moléculas. Certinho? Tudo certo? Tudo tranquilo? Muito fácil? Espero que sim. Legal? Então, vamos continuar. Só que ele fala o seguinte. Eu esqueci de dar o tempo para você pausar, né? Então, você pausou antes. Eu sei que você pausou para tentar fazer sozinho, né? Agora, veja só. Você viu o seguinte. Você viu que na fórmula do butano, vou lembrar para você que a fórmula do butano é C4H10. Para cada molécula, gente, para cada molécula de butano, você tinha 10 hidrogênios. Então, para cada mol de butano, você vai ter 10 mols de átomos de hidrogênio. Por quê? Porque a fórmula C4H10. Marcos, se a sua referência fosse o carbono, olha, se fosse o carbono, você teria, para cada molécula, 4 carbonos. Então, para cada 1 mol de carbono, você teria 4 mols de hidrogênio. Resultado, a nossa referência aqui é pela molécula, beleza? Então, a molécula está dizendo que é C4H10, eu tenho 10 hidrogênios. Então, para essa quantidade de moléculas que eu tiver aqui, eu vou ter 10 vezes mais a quantidade de hidrogênios. Então, vem para cá. Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? Então, isso aqui é moléculas. Isso aqui é preto? Moléculas de C4H10, beleza? Como eu estou percebendo que aqui eu tenho 10 aqui. Marcos, se eu quisesse fazer por regra de 3, pode? Pode. Você pode colocar o seguinte, ó. Uma molécula. Eu vou responder primeiro, depois eu faço a regra de 3. Então, já que eu tenho 10 moléculas aqui, isso aqui vai ter 10 vezes mais. Então, a quantidade de átomos de hidrogênio será igual a 3,01 vezes 10 a 25 átomos. Ah, Marcos, mas você não mudou o valor aqui? Claro, meu filho, eu multipliquei pela potência. Beleza? Eu multipliquei logo pela potência, que eu não sou nenhum besta. Você vai colocar lá 30,1. Depois você vai ter que mover a vírgula de novo, porque não sei se já percebeu, os fios de uma égua dos vestibulares, o que eles fazem? Mete lá a notação científica, certo? Então, tá aí. Marcos, e pela regra de 3? Se você quisesse fazer regra de 3, olha, você vai colocar o seguinte, ó. Uma molécula. Ah, Marcos, já entendi da outra forma, então acelere o vídeo, beleza? Pula essa parte. Uma molécula tem 10 hidrogênios, beleza?
3,01 vezes 10 a 24 moléculas vão ser quantos X hidrogênios? 10 vezes isso aqui. X, de novo, vai ser igual a 3,01 vezes 10 a 25. Incrível, Marcos? Deu a mesma coisa. Que bom. Que bom. Marcos, e se por um acaso fosse a quantidade de carbonos, eu pegaria 3,01 vezes 10 a 24 e multiplicaria por 4, beleza? Que ficaria 12,04 vezes 10 a 24 ou 1,204 vezes 10 a 25, beleza? Se você quiser também, você pode se divertir determinando a quantidade de átomos de carbono, que não é nada difícil não, certo? Vamos para a terceira parte, ou melhor, a quarta parte, só para quem sabe contar. Quarto, eu vou falar aqui na quarta parte sobre uma coisa conhecida como volume molar, certo? Volume molar. Gente, o volume de um gás, isso só serve para substâncias gasosas, viu? Deixa eu falar de novo, isso só serve para substâncias gasosas, o que eu vou lhe dizer agora. Então, o volume molar, ele vai funcionar o seguinte para substâncias gasosas. O volume pode ser maior ou menor. Para você que já estudou gases, né? Então, a galera está no speed retado, né? Estudando gases todo ano, estudando tudo. Então, você olhou lá e viu que um gás ele pode ser comprimido, aumentando a pressão, diminuindo o seu volume, né? Aumentando a temperatura e por aí vai. Então, existe uma relação entre temperatura, pressão e volume para um gás. Então, o que foi que fizeram? Identificaram uma tal de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Veja, as condições normais de temperatura e pressão, elas são condições para que você tenha tabelado qual será o volume de uma quantidade de moléculas de um gás. Que quantidade de moléculas de um gás é essa? A quantidade de 1 mol. Por causa disso, a gente chama isso de volume molar. O volume molar, incrivelmente, é o volume de 1 mol de uma substância gasosa nas CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Quanto vale a CNTP? Existe vamos dizer assim, existe uma briga hoje, né? Mas, de um modo geral, ela já vai ser adotada, no caso, a maior parte das vezes que aparece aqui para você, a CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a temperatura vai ser considerada 0 graus Celsius ou 273,15 Kelvin, não tem grau, é Kelvin, e pressão de 1 atm, ou seja, a nível do mar. Para a gente, simplesmente é 0 graus Celsius e 1 atm. Quanto é CNTP? 0 graus Celsius e 1 atm. 0 graus Celsius e 1 atm. Beleza? Então, essa questão aqui que eu vou colocar... existe também uma tal de CATP, condições ambientes de temperatura e pressão. Essas condições ambientes de temperatura e pressão, o ambiente vai ter temperatura de quanto? 25 graus Celsius, certo? De 25 graus Celsius, beleza? E pressão? Pressão continua sendo 1 atm, ainda bem. Não tem variação disso não, certo? Então, vamos lá. A quarta questão, ele vai estar falando sobre essa teoria que eu acabei de falar. Não se preocupe que eu também vou anotar aqui, certo? Vamos lá. Então, na quarta questão, o que eu tenho é o seguinte. Eu esqueci de separar, né? Não vou separar não. Eu tenho o seguinte, ó. Determine, que já tem o nome lá em cima, né? Determine o volume necessário para que este gás, que o butano é um gás, deixa eu colocar aqui para baixo, que este gás, o volume necessário para que este gás ocupe, não, peraí, para que este gás seja acondicionado,
ar-condicionado nas CNTP. Marcos, na CNTP o butano ainda é gás? Não sei, brother. Não tô nem aí, né? Eu tô inventando uma questão aí, não quero nem saber. Eu acredito que seja, beleza? Mas se não for, lascou. Porém, a questão está trazendo assim, beleza? Para este gás. Que gás é esse? O butano, viu? Na CNTP e aquela massa, Então, essa questão 4 aqui, ela está aproveitando a questão 2 e a questão 3, beleza? Então, o que é que eu vou ter aqui como dados? Eu tenho aqui, eita fezes, vou ter que apagar, peraí. Condições normais de temperatura e pressão. Né? Lembrando que CATP, beleza? Lembrando que CATP vão ser condições ambientes de temperatura e pressão, que seriam 25 graus Celsius. Porém, 25 graus Celsius para alguns lugares, né? Se você, por exemplo, estiver aqui em Guanambi, da onde, né, aqui em Guanambi bate 40 graus Celsius, 43 graus Celsius, misericórdia. A sensação térmica é de 40 inferno, então é brabo. Né? Em Caetité já é melhor. A temperatura é um pouquinho menor. Normalmente são coisas de 7, 5 graus abaixo, viu? Então vamos lá, mas mesmo assim tá calor. Em tudo quanto é canto tá calor. Eita, que tá um miserê. Lembrando, estamos em outubro, né? Pelo amor de Deus. Temperatura, lembrando que aqui é 0 graus Celsius, não é ambientes normais. E pressão de 1 atm. Existe um dado. Se você tiver um mol na CNTP, eu vou chamar isso aqui de volume molar. O volume molar vai ser de 22,4 litros para cada mol. 22,4 litros para cada mol, certo? Não é à toa que o nome é volume molar, né? Bem criativo isso. Volume molar é o volume para cada mol. Ah, que incrível. Então, o que é que eu vou ter aqui? Para responder essa questão, eu vou aproveitar nas questões anteriores que eu já calculei, né? Eu já calculei lá, era para 290 gramas. Eu vou aproveitar, beleza? Só para a gente não encher, né, mais de dados. Mas eu aconselho também, ou que você faça por regra de 3, lembrando que para a regra de 3 você precisa ter uma interpretação boa, beleza? Ou então você faz o quê? Você calcula o número de mols, certo? É um caminho mais, vamos dizer assim, mais chatinho para se fazer, porém não é nada demais não, viu? Então você calcula o número de mols e do número de mols você pode chegar e multiplicar pelo volume molar, beleza? No caso aqui para o volume molar, né, se você quiser a quantidade de moléculas ou átomos, você vai ter que multiplicar pela constante de Avogadro. Mas aqui agora pelo volume molar. Vamos continuar. Então o que eu tenho? Eu tenho que 22,4 é o volume de 1 mol, então eu sei o seguinte, ó. Eu sei e já calculamos que, deixa eu ver se dá. Já calculamos que N é 290 dividido por 58. Isso aqui vai dar 5 mols. Amém. Vezes o volume molar. Então, vou ter o volume molar, que é 22,4. Marcos, na outra você colocou 6,0223. Pois é, velho. Na outra eu estava perguntando outra coisa. Estava perguntando quantidade. E aqui eu tenho não sei quantos litros. Isso aqui vai dar... Olha que lindo, olha que lindo. Vou dividir tudo por 2 e vou multiplicar por 10. Então, vou pegar aqui, ó.
2, aquela vírgula que estava aqui passa para cá, então vai ficar 112 litros. Se você falou gramas, você errou, viu? Porque estamos falando de volume, beleza? Então, eu tenho aqui o volume para 5 mols dessa substância na CNTP. Tem que ser na CNTP, é de 112 litros. Marcos, deixa eu perguntar uma coisa. E se você tivesse condições ambientes, lembrando para vocês que as condições ambientes não é condição ambiente no seu local não, viu? Não é no seu local não. Tanto é que aqui em Guanambi o bicho pega, beleza? O bicho pega. A diferença de alguns graus dá uma diferença incrível no volume. Porém, se ele estivesse falando ao invés de 0 de condições ambientes, você teria que colocar lá, ele queria colocar aproximadamente 25 litros, né? Então, o volume molar na CNTP, normalmente, é aproximadamente 25 litros, 24,8 aproximadamente. Mas, você vai ter lá, você pode utilizar 25 litros. Se por um acaso ele falar sobre condições ambientes, aí você coloca lá 25 litros. Hoje, se o cara colocar na CNTP, você tem que decorar esse 22,4 litros, beleza? Você tem que decorar esse volume molar. Algumas questões eles ajudam e colocam lá que o volume já é 22,4 litros e já fica tudo certo. Beleza? Vamos continuar. Questão 4, falecida. Vamos para uma questão 5. Olha, na questão 5, eu já vou colocar uma estequiometria realmente, beleza? Eu já vou colocar aqui para você a estequiometria propriamente dita. Eu vou mostrar para você uma reação química, certo? E vou aproveitar essa reação química e vou continuar me divertindo com vários detalhezinhos aqui, certo? Então, imagine só o seguinte. Quinto. Já tem o determine, viu? Determine lá em cima. Então, determine a massa de gás carbônico, a massa de gás carbônico ou CO2 ou dióxido de carbono, mesma coisa, a massa de gás carbônico produzido ou produzida, né? Porque tem referência a massa. Foda-se. A massa de gás carbônico produzido ou produzida, tanto faz, a partir de 290 gramas de butano. Olha, a partir de 200... Não gostei. Não gostei. A partir da queima de 290 gramas, ainda não gostei, mas não vou apagar de novo não, da queima de 290 gramas de butano. Eu queria, na verdade, em vez de queima, eu queria uma combustão total, viu? Eu quero uma combustão, então entenda aí, combustão total, combustão completa. Combustão completa, certo? Eu quero uma combustão completa. O que vai acontecer? Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter que montar a combustão completa. Por favor, eu sei que você sabe a combustão completa. Olha só, eu vou ter aqui, ó, C, não gosto, não quero azul, eu quero um preto aqui, pronto, preto. C4H10 mais O2 produzindo CO2 e água, certo?
A primeira coisa que você tem que fazer, além de montar a reação de combustão, é você pegar e balancear, né? E lembre que você tem aquela regrazinha do macho, beleza? A gente vai ver, né? A gente vai ver o balanceamento certinho, tudo tranquilo. Já vou lhe mostrar logo os dois balanceamentos, tanto o balanceamento por tentativa quanto pelo método redox. Mas existe a formulazinha, a regrinha do macho. O que é o macho? Macho balanceia primeiro metal, depois ametal, depois carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Beleza? Então tem essa regrinha do macho. Nesse caso aqui, eu não tenho, né, fora carbono e fora oxigênio, eu não tenho nenhum ametal, não tenho nenhum metal, então sobrou. Metal já não tem, ametal diferente não tem, eu vou ter carbono. Venha, eu vou começar então a balancear carbono. Carbono, eu estou vendo aqui, eu tenho 4 carbonos, certo? Eu tenho aqui 4 carbonos. O que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui 4 carbonos. E aqui eu vou travar, viu? Eu gosto de colocar o número 1. Marcos, é obrigado? Não, não é obrigado você colocar o número 1 não, mas eu gosto de colocar esse número 1 aí, porque as pessoas às vezes se emocionam, né? E erram essa imundície. C4H10, beleza. Aí logo depois eu vou para quem? Eu vou para o hidrogênio. Hidrogênio já balanceado aqui, eu já tenho 10. Aqui eu tenho que ter 10, então vou colocar o númerozinho aqui, ó, 5, né? Também conhecido como 5 vezes 10 é 10, ou 5 vezes 2 é 10, né? Eita, errei. Agora eu vou para o oxigênio. O oxigênio eu tenho 4 vezes 2, 8. 8 mais 5, 13. Tenho 13. 13 é um número ímpar, Marcos. O que é que eu faço? Muito fácil. Aqui não está 2 aqui? Eu vou colocar aqui, ó, 13 sobre 2. Porque esse 2 aqui está multiplicando e esse daqui está dividindo. Eu pego e corto. Então dá 13. Ah, Marcos, você poderia colocar um número decimal? Pode. Você poderia colocar aí 6,5. Porque 6,5 dividido ou multiplicado por 2 vai dar 13. Beleza? Mas aí é uma opção sua. Chegamos no ponto que a gente queria. O que é que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer aqui é regra de 3. Toda vez que estiver fazendo um negócio desse, você tem que ir pela regra de 3, certo? Você tem que ir pela regra de 3. Como é que vai funcionar então? Ó, pela regra de 3 você tem o seguinte, ó, ele pergunta qual a massa de gás carbônico, então eu venho para cá, ó, massa, ele quer saber a massa de gás carbônico, beleza? Produzido a partir da queima de 290 gramas. Gente, 290 gramas. Gramas é o quê? É massa. De quem? De butano. Então, vou colocar aqui, ó. Massa. E vou colocar aqui massa. O que é que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer em estequiometria é simplesmente tirar minha referência como qualquer regra de 3. Qualquer regra de 3, você vai ter sua referência. Marcos, que referência é essa? A referência vai ser a equação balanceada, beleza? A referência da equação balanceada. Então, vou fazer isso. Eu já sei qual é a massa molar do butano. Ah, legal, uma coisa importante. Se você estiver fazendo uma questãozinha dessa pelo Enem, o Enem normalmente lhe dá a massa das substâncias, viu? A massa molar das substâncias, ou até a massa molecular da substância. Não importa, só você colocar para gramas e fica tudo certo para transformar em massa molar. Beleza? Se por um acaso tiver massa molecular, certo? Eu já sei as massas, né? E você já sabe também como calcula as massas, eu já vou colocar direto, certo? Então vem aqui comigo. O C4H10, eu já sei que a massa é 58 gramas. Isso aqui é minha referência, certo? Isso é minha referência. Então eu tenho 58. Marcos, eu vou precisar também saber qual é a massa do oxigênio. Pra que animar de bico? Não faz isso não. Tu tá doido, sacana? Se você fizer um negócio desse, você vai fazer isso pra quê? Pra nada. O cara só tá perguntando sobre o butano e o cara só tá falando sobre o CO2. Então acabou, a seca. Beleza? Então essa massa aqui é 58. Então essa massa de cá vai ficar torto. Vai ficar torto. Que fezes. Eu vou consertar, tô nem aí. Espera aí, viu? Que eu tô consertando. Espera aí.
Eu lhe falei que a massa aqui é 58 gramas, certo? O CO2 eu tenho não só um CO2, eu tenho 4 CO2, então eu vou ter essa massa aqui, que vai ser 44 vezes 4. Marcos, por que 4? Porque tem 4 aqui, filha. 44 vezes 4. Isso aqui vai dar 176. Então, vou ter aqui, ó, 176. 176. Esta é a massa da nossa referência. Eita, letra desgraçada. Mas você sabe que professor de química é uma miséria. Letra desgraçada. Beleza? Essa é a nossa referência. E agora eu vou para a pergunta. O que é que a pergunta está perguntando? O que é que a pergunta está perguntando, Márcio? O que é que vem da pergunta? Na pergunta está falando assim, se eu tiver 290 gramas de butano, opa, 290. 290 vai produzir aqui para mim X. Legal? X. Marcos, eu posso simplificar? Deve. Viu? Deve. É sempre bom simplificar. Como a gente já sabe, e vou colocar aqui em azul para facilitar seu olho, 58 e 290, isso aqui, eita fezes, isso aqui vai dar 5, isso aqui vai dar 1, beleza? Então, Marcos, 176 eu poderia simplificar por 5, pelo amor de Deus, não simplifica, regra de 3, você não simplifica cruzando, viu? Não de jeito nenhum. Então, cruzando só vai multiplicar. Então, x vezes 1, conte aí no dedo, dá quanto? X vezes 1. X. E 176, oh meu Deus do céu. E 176 vezes 5, lembre aí, ó, a gente vai transformar, vai dividir isso aqui por 2, beleza? Isso aí vai dar 88, concorda? Vai dar 88 e vou colocar um zero. Então isso aqui dá 880 gramas de CO2, certo? 880 gramas de CO2, beleza? Senhoras e senhores, nas próximas aulas a gente vai colocar mais coisa aqui para você se divertir, beleza? Mais número de mols, tal, mas de qualquer forma, aproveite para fazer essas questõezinhas, né? Refazer essas questõezinhas e fazer as outras, beleza? Outras questões que sempre aparecem lá em estequiometria. Não terminei, beleza? Falta a segunda parte de estequiometria. Porém, esse restante de tempo que você tem aí, de meia hora aproximadamente, você vai fazer questões, beleza? Faça questões que você lasca em banda, beleza? Tio Kio fica por aqui, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Deixa eu pausar aqui. Pausar não, né? Parar. 1, 2, 3 e tchau. E tchau.